gente tem um problema no Brasil que tudo é reajustado com a inflação. O aluguel é reajustado com a inflação passada, tá? Então tudo é reajustado com a inflação passada. O preço dos alimentos, o preço dessa Coca-Cola, dessa marmita, o preço de tudo. E pra quem não sabe, estagflação é isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de estagflação, a gente tem ali os salários reais, por exemplo, sendo mantidos ali, e a gente não tem um trade-off, por exemplo, que a gente costuma falar em economia, a gente não tem um aumento de empregos com a inflação, só que os produtos estão aumentando de preço. Então a população está se mantendo com o mesmo poder de compra para eles, com os mesmos salários, na verdade, nominais, e a inflação está aumentando os preços. E aí isso vai diminuindo o poder de compra real da população. E aí a gente entra nesse loop. Porque a deflação, como a gente viu nos Estados Unidos, teve que ocorrer uma guerra. Aí os Estados Unidos instaurou a indústria bélica que ela forneceu para o mundo e a indústria de crédito que eles também forneceram para o mundo. Assim eles voltaram à economia deles. Só que sem um choque externo disso, sem um acontecimento disso, que não foi planejado, foi algo não completamente do acaso, mas fugiu da alçada dos Estados Unidos, a gente precisa de um choque também para desfazer a inflação em certos pontos. Então, igual o Alan falou, hoje a inflação do Brasil, a meta é 3. A gente tem uma margem de 50% para cima e para baixo. Só que a gente ainda não conseguiu atingir ela praticamente. A gente chegou próximo ali, mas de fato a gente ainda está fora das metas de inflação, assim como os outros países. E deve continuar por um bom tempo. Com certeza. Inclusive, eu dei uma olhada no Focus antes da gente fazer o programa. A gente tem uma previsão da inflação abaixar, só que a dívida pública do Brasil, pelas transferências que a gente fez ali na época da pandemia, com a renda do brasileiro sendo garantida pelo Estado, ela é um dos poucos indicadores que continua crescente ao longo dos anos. Então a gente vai ter um descontrole da dívida pública, a gente vai precisar de uma impressão monetária, mesmo com as estimativas de inflação em queda, a gente pode ver uma inflação subindo por conta dessa dívida pública e essa injeção de dinheiro na economia. E então, é por isso que a Selic se manteve a 15% ainda. E você acha que vai descer a partir do ano que vem ali? Sim, eu acho que vai descer, só que ela vai descer em doses bem menores do que ela subiu. Mas eu queria falar um ponto muito legal, que a inflação brasileira é um problema crônico de décadas. A gente tem um problema no Brasil que tudo é reajustado com a inflação. O aluguel é reajustado com a inflação passada, tá? Então tudo é reajustado com a inflação passada. O preço dos alimentos, o preço dessa Coca-Cola, dessa marmita, o preço de tudo. Todo mundo quando vai... Seu consórciozinho. Ali, seu consórciozinho. Os créditos, os créditos. Todo mundo que... os ativos de investimento, né? Que a gente tem esse debate vez ou outra. Então, tudo é reajustado com a inflação passada. Então, se a inflação passada veio de 5%, eu vou reajustar meus preços para 5%, quanto que vai ser a inflação futura? 5%. A gente tem um problema chamado inércia inflacionária, que era para ter sido acabada no plano real, proibida, inventado algum tipo de indicador específico para corrigir cada setor e tudo mais, mas não teve. Então a gente tem esse problema dessa inércia inflacionária. O Brasil ele vive o que gera mais inflação no Brasil, é o gasto público. É o gasto público, que é corrigido pelo quê? Pela inflação. É o aumento da renda do brasileiro, do consumo das famílias, né? A renda desse cara é corrigida pelo quê? Pela inflação. Né? Não que seja errado, óbvio que não. Tem que ter um ajuste real, isso não é culpa de ninguém e tal. Mas tudo sendo corrigido pelo IPCA, você gera um IPCA mais alto. Então, como é que você afeta isso? Como é que você corrige isso? Né? O Banco Central não tem que corrigir a inflação do mês que vem ou do próximo mês. Ele tem que corrigir o que todo mundo de mercado pensa que vai ser de inflação para o próximo ano. Então, ele tem que pensar lá na frente. Então, a gente sobe esses juros lá em cima para o cara pensar, o que eu vou responder aqui pro Boletim Focus, hein? Acho que a inflação, eu joguei lá para semana passada 4,5, acho que agora vai ser 4,2. Meu modelo aqui mostrou que esses juros altos, vai impactar negativamente, 2 pontos percentuais, vai 4,2. É nisso que o Banco Central atua. Ele tenta corrigir as expectativas. Porque se ele corrige as expectativas, naturalmente ele corrige a inflação corrente. E esse é o caso do Brasil, digamos assim. Porque a gente não tem isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem o CPI, que ele é importante, mas ele não é o indicador de inflação analisado, e muita gente se observa mais o núcleo dele. Tanto né? que a inflação... que é a parte mais importante. Vale ressaltar a inflação implícita também, né? Que a própria previsão ali do que vai acontecer na inflação acaba exatamente, como a gente falou. E ali tem também a questão do Brasil, que se a gente for olhar o núcleo do IPCA no Brasil, ele tem coisas assim que variam 10, 20, 15% de um mês pro outro, como se fosse nada.
O O preço dos café alimentos. é um bom exemplo disso. Combustível, né? Por passagens aéreas, etc. E, assim, eu acho que essa abordagem que a gente tá falando que essa herança veio Veio do pouco plano mais real. do plano real Veio ali, antes do né? plano real, na verdade, que poderiam ter interrompido, mas não interromperam. Exatamente. E assim, eu acho que naquele momento fazia muito sentido, até porque grande parte do nossas... A gente não tinha reserva internacional, hoje a gente já tem reserva internacional. E assim, claro, isso é por conta da castilha também do FMI. Na época, acho que foi o Paulo Malan que estava tentando reorganizar as dívidas do nosso país. E assim, de fato, no curto prazo fazia sentido porque depois teve a crise asiática e também dos países emergentes. Por exemplo, ali no final dos anos 90, a Rússia, o México, esses países emergentes teve problema. A Argentina também teve calote. Então, assim, naturalmente, o Brasil tinha que sair de algum lugar. E eu acho que a castilha do FMI naquele momento era muito interessante, que foi um dos grandes precursores ali para fazer o tripé macroeconômico, meta de inflação, câmbio flutuante e também superávit primário. Só que eu acho que o mundo mudou muito. O mundo hoje, ele não... Eu até sempre brinco que coisa de superávit primário é de países emergentes. Depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso. Claro, a gente não sou a favor de ficar gastando dinheiro assim no nosso orçamento, da déficit, algo nesse sentido. Mas eu acho que hoje o mundo é outro. Eu acho que o fato da gente seguir o tripé macroeconômico e a cartilha do FMI nesse sentido diz mais sobre o Brasil do passado do que o Brasil de hoje. Eu acho que o nosso país hoje ele tem totais condições de tentar alterar algumas variáveis, como a gente tinha mencionado, né? Por exemplo, grande parte dos nossos gastos fixos obrigatórios são reajustados pela inflação. E a gente sabe que a inflação, dependendo de quem entra para ser o ministro da Fazenda, e se tiver uma política heterodoxa ali, né, tipo, modificar todas as questões econômicas, você pode simplesmente aumentar a inflação. Então, por exemplo, utilizar os bancos regionais e estaduais, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES, utilizar ele como formas de impulsionar a economia. Às vezes você pode ter um crédito muito mais jogar dinheiro no mercado e isso pode aumentar a nossa base monetária e, claro, gerar inflação. Então, assim, eu acho que para o Brasil pensar em crescer no futuro, eu acho que realmente precisava olhar para essas coisas assim com mais seriedade. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.